E aí, pessoal, voltamos com mais uma aula para você. Essa é a aula de número 5. E nessa aula você vai saber mais sobre os 5 elementos da proposta de intervenção. Vamos lá comigo? Fala galera! Depois da aula 4 com o professor Lincoln, nós chegamos aqui à próxima aula, a proposta de intervenção e seus 5 elementos. Vamos comigo! Olha aí. O parágrafo de conclusão, galera, precisa ter 5 elementos. Vocês vão ver quais são esses 5 elementos e como aplicá-los de forma adequada. Tranquilo? A proposta de intervenção na redação do Enem deve estar muito bem articulada com os argumentos expostos, além de apresentar a solução viável para o problema. O que eu acabei de dizer aqui nada mais é do que aquela primeira aula, aquela aula sobre a proposta de fazer um texto estratégico, que é uma situação sine qua non para que você, candidato ao Enem, possa surpreender a banca, tá certo? Então, fazer com que sua proposta de intervenção dialogue com o início e o meio do texto é fazer um planejamento estratégico. Veja que nossas aulas estão todas interligadas, fazendo com que você possa subir degraus na evolução de sua produção textual. Então, professor, quais são os elementos de uma conclusão? São eles: o agente, a ação, o modo, o efeito e o detalhamento. Portanto, são 5, tá? O agente é quem é responsável por essa proposta, pela execução, né? Execução de quê? Da ação. Então, alguém tem que ser responsável pela execução da ação. Quem e o que. Depois, se a gente tem uma ação, é preciso que se diga como fazer essa ação. Como eu devo proceder nessa ação? Então, é o modo meio. E essa ação, esse modo como eu vou conduzir a ação, levará a um efeito, a um resultado, que é o quarto elemento, né? Para quê que eu estou propondo e sugerindo essa intervenção? O Enem pede, além desses 4 elementos, um detalhamento. Veja aí no esquema que nós estamos trazendo para você aí na tela, que o detalhamento, ele pode dialogar com qualquer um dos elementos. Ou com o agente, ele pode ser um detalhamento do agente, dizer quem é esse agente, qual sua função. Pode ser sobre a ação, o modo ou o efeito. Tá certo, gente? Ok. Beleza. Vamos aqui a cada um desses elementos. O agente é quem faz a proposta, o responsável pela iniciativa de propor soluções para os problemas apresentados ao longo do texto. A presença desse elemento é fundamental para que a proposta de intervenção seja não só real, mas aplicável ao cotidiano. Portanto, meu caro, nada de situações ou de propostas que não estejam no nível da execução, que não sejam execuíveis, tá? Nada de dizer que a violência só vai acabar quando todos os seres humanos amarem-se uns aos outros, assim como Deus ensinou, assim como Jesus ensinou, só assim a violência vai acabar. Claro, seria excelente que isso acontecesse, né? Mas isso não é uma proposta execuível, não está em nossas mãos, ok? Então, você propõe algo que possa partir do cidadão, que possa partir das autoridades, das instituições, e aí sim será uma proposta execuível. Começando aí pelo agente, tudo bem? Em seguida, nós temos a ação. O que é a ação, professor?
Esse elemento é o centro da proposição. Por isso, essa ação deve ser clara e estar alinhada com a tese. Ou seja, novamente nós retomamos aqui o projeto de texto. Tem dúvida ainda no projeto de texto? Volta para aquela aula 1, projeto estratégico da redação, para que você entenda direitinho, tá certo? E aí você faz uma proposta de intervenção alinhada com a tese. Atividade a ser praticada pelo agente. Pode ser criar campanhas, aumentar, diminuir impostos, debater, educar, orientar, proibir, reunir-se e tantas outras situações, tá? Que são alguns exemplos que vocês poderão dessa forma utilizar. Além da ação, nós precisamos dizer como essa ação será feita, tá certo? É preciso muito cuidado para não confundir o meio de execução com o conteúdo da proposta. O modo de fazer é o como. Você se pergunta, como eu vou fazer isso? É um recurso utilizado para praticar a ação, para torná-la possível, torná-la real, por meio de campanhas, através do fomento de debates sobre tal assunto, por meio de leis de incentivo através de, por intermédio de, mediante, sempre. E olha só, uma dica especial aqui que nós vamos trazer para vocês como bônus. Preste atenção. Essas palavras, elas são palavras-chave dentro da proposta de intervenção. Naturalmente, o corretor ele vai procurar por meio de quê? Como o candidato está propondo fazer essa ação. Então, essas palavras, por meio de, por intermédio de, mediante, são palavras que precisam aparecer dentro da sua proposta de intervenção. Se liga nessa dica que ela é muito, muito, muito importante. Tudo bem? Então, nós temos como quarto elemento a finalidade, o efeito, o para quê. Refere-se ao objetivo da proposta. A que ela se destina? Qual sua finalidade ao propor as soluções? Esse elemento deve ter valor argumentativo. Expressões como a fim de que, para que, no intuito de, com o propósito de, espera-se que. Esses elementos também precisam aparecer na sua redação. Também é alvo de análise do corretor buscar esses elementos, a fim de, para que, com o intuito de, são elementos que o corretor vai buscar, procurando aí o efeito, o resultado, a finalidade, o objetivo. Olha, eu vou dizer a você, tem muita gente que, como finalidade, utiliza o verbo no gerúndio. O verbo no gerúndio. Não faça isso. Não inicie a finalidade por verbos no gerúndio. Olha aqui uma dica especial para você que está aqui conosco, tá bom? Não use verbos no gerúndio para o objetivo, para o resultado. E sim as expressões a fim de que, para que, no intuito de, com o propósito de. Belezinha? Olha, essas palavras ajudam e deixam claro para a banca que esse elemento está presente lá. Tudo bem? E aí, finalizando para você tirar nota 200, nível 5 da competência 5, é o detalhamento. Lembrando, você vai detalhar qualquer um, basta um dos outros elementos já citados. Ou o agente, a palavra é ou o agente, ou a ação, ou o modo meio, ou o efeito, ok? Então, olha, o detalhamento da proposta é um aprofundamento que pode, inclusive, ser feito por meio de adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais de modo, orações adverbiais, orações explicativas e adjetivas, tá? Vejamos, em seguida, um exemplo de tudo que foi dito até aqui para que você possa praticar e exercitar e fazer a sua redação de excelência, buscando a sua nota 1000. Acompanhe aqui comigo, veja só.
Exemplo de conclusão. Cabe aos indivíduos, perceba que nós destacamos aqui para vocês, todos os elementos estão presentes nessa proposta. Cabe aos indivíduos realizar debates por intermédio das redes sociais, né? Realizar debates também é uma ação, nós já destacamos aqui essa. Realizar também é uma ação, está na cor vermelha, tá? Por intermédio das redes sociais. Olha a palavra por intermédio, que facilita o corretor, né? Identificar esse elemento modo meio. Por intermédio das redes sociais, com vistas a, com o intuito de, a fim de reduzir os casos. Então essas palavras também ajudam, ó, com vistas a redução dos casos de bullying nas escolas brasileiras. Já percebe-se que aqui é a finalidade, portanto, dessa ação, realizar debates, ok? Colocamos aqui uma outra proposta. Ministério da Saúde, como agente, responsabilizar as escolas é a ação que o Ministério vai cumprir, ok? Que sejam omissas as agressões. Pronto, aqui é uma oração adjetiva que detalha, né? Que adjetiva toda essa ação, responsabilizar as escolas. Então, elas que sejam omissas as agressões. Nós estamos restringindo quais são essas escolas que vão ser responsabilizadas. E aí, promover a defesa da ordem jurídica. Por meio das ações judiciais pertinentes de verde, veja aqui, ó, na cor verde é o modo meio, e na cor lilás, a fim de, iniciando aqui com esse elemento, olha, a fim de, estou marcando e destacando aqui com vocês, olha, a fim de punir os agressores e evitar que se perpetuem os casos de bullying no ambiente escolar. Beleza, galera? Olha só, eu tenho certeza que você aplicando essa estratégia, esse projeto de texto e os 5 elementos na proposta de intervenção, você vai tirar, com certeza, uma nota 200 na competência 5 e uma nota 1000 em toda a sua redação. Beleza, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês estejam aí gostando dessa produção textual de uma forma bem mais fácil, tá bom? Para que você possa ter sucesso e aprovação no Enem que virá. Ok, gente? Tranquilo? Até a próxima, hein? Fique aí com mais uma aula.